mano. O Jorge Edson, 2506. Ah, não, esse outro. Tá tudo sob controle, gente. Ninguém morreu. Salve, salve família. Boa noite, Igor e Monark. Estamos muito felizes por ter trazido o Dr. Rodrigo Silva, um homem de Deus. Primeira vez que estamos assistindo eu e minha família o Flow Podcast com um conteúdo edificador igual a este. Um grande abraço para IASD, Cláudio, Minas Gerais. Cláudio é a cidade, Cláudio. Pensei que Cláudio era no Espírito Santo. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Cláudio, Minas Gerais. Eu pensei que Cláudio era no Espírito Santo, que vergonha. E eu sou mineiro. Abraços. Obrigado. Talvez aí, meu tenha amigo. lá uma outra cidade chamada Cláudio, né? Nada impede. O Acriano mandou aqui, salve família. Aí, Rodrigo, de vez em quando aparecem descobertas de potes antigos encontradas com coisas dentro de sarcófagos, etc. Tem perigo disso trazer uma doença antiga de volta ou isso não faz nenhum sentido? Aí, Igor, aproveita pra bateram no teu Fusion e compra logo um Mustang de verdade. Sacanagem. Porra, cara, tinha até esquecido essa merda. Agora tá todo mundo sabendo que você contou aí, né? E se o cara fugiu ainda? O cara fugiu, aí só que ele me deu uma porradão. Aí como ele me deu uma porradão, caiu o para-choque dele com a placa, que tá no meu banco de trás. Então eu sei a placa. Cara, eu não sei se você tem religião, mas você é muito cristão. Por quê? Você não apresentou a placa dele aqui, só pra falar, esse camarada, essa placa aqui, ó. Não, e chegou super bem, né? Chegou super bem, tranquilo, ainda foi jogar Street Fighter. É logo que você tava batendo pra caramba no Street Fighter ali, mas agora... A gente não tem muito o que fazer, né? O que dá pra fazer, as coisas são feitas no tempo, né? Não adianta eu pirar. Se eu pirar... Eu tenho outras coisas mais importantes pra pirar, pra ser sincero. Não, mas é verdade. Mas é por que Jesus pede pra gente perdoar o outro? É porque às vezes a vingança, o Shakespeare falava, né, que o rancor e a vingança é um copo de veneno que você toma querendo que o outro morra. Sabe que eu não, assim, eu peguei lá a placa do cara e tal, mas eu não quero atrapalhar a vida dele, eu só achei sacanagem ele ir embora. Então eu queria encontrá-lo, só pra isso. Saber por quê. Não, mas eu falei no tom de brincadeira aqui, mas de fato, parabéns, porque você, assim, você veio, trabalhou numa boa, tá aqui, você sabe que chateou, pô, encheu o saco. Mas você sabe que a vida é mais do que aquilo ali. A vida é mais do que aquilo. Você tá entendendo? Mas deixa eu responder. Faz doença, abrir um sarcófago, doença, né, do sarcófago. Quem que perguntou mesmo? É o Acriano. O nome dele é o Ellison. O Ellison. E ele não é acriano, ele é paraense. Paraense. O Ellison, ou Acriano, como você preferir, sinceramente, eu desconheço de algum caso assim. A única coisa que eu sei que trouxe até agora de doença foi a chamada maldição da tumba. Mas que, na verdade, descobriu-se depois que não era nada disso. Que o Howard Carter, em 1922, quando ele descobriu o sarcófago de Tutankhamon, morreu o Howard Carter, morreu os caras... Foi morrendo um atrás do outro. Aí muita gente pensou que era a maldição da múmia. Até um cachorro que estava lá também morreu. Até que fizeram a autópsia no cachorro. Eita. E verificaram que o problema é o seguinte, que a tumba estava por muito tempo fechada. E você sabe que quando eles colocavam um sarcófago ali, eles colocavam frutas, colocavam um monte de coisa... O corpo peida, você sabe disso, exala gases, e que coisa fechada. E por 2.000... O Tutankhamon tudo lacrado 2.300... Não, 2.300 não, perdão. O Tutankhamon foi 1.250, foi Ramsés, um pouquinho depois dele. 3.200 anos fechado aquilo ali. Foi uma produção de gases tremenda. O pessoal não tinha esse conhecimento na época, que o Carter não era arqueólogo, né? Ele acabou caindo de paraquedas, mas ele era um artista. Aí abriram, eles respiraram aquilo ali e foi morrendo um atrás do outro. Mas eu desconheço relatos de doenças que tenham vindo e me fugiria também ao meu expertise aqui saber, por exemplo, se uma bactéria... Eu não sei, eu estou falando com sinceridade mesmo. Eu não sei se uma bactéria pode sobreviver tanto tempo, porque, por exemplo, o Covid, eu sei que ele tem uma vida útil fora. Né? Não significa que se o cara com o Covidão pegou aqui, o vírus daqui a 10 anos, eu vou colocar a mão aqui, o vírus vai estar aqui. Você cuspiu, o vírus está aqui para sempre. Não, ele vive 24 horas, 48 horas, exatamente, não sei a bactéria também tem uma vida útil. Então, dificilmente uma doença do passado voltaria. Mas aqui eu falei como leigo. Eu não conheço nenhum registro. Como é tem que doenças que... Desculpa. Não, só que a pergunta dele foi assim, por exemplo, se tem uma doença transmissível... que estava presa no sarcófago. Se abriu agora, espalhou a caixa de Pandora. O que eu sei é que tem doenças que hoje em dia a gente já erradicou com vacinas, mas que elas estão na natureza, em outras espécies, elas podem voltar
se a gente vacilar. Se a gente parar de vacinar. É verdade. Eu não sei se foi rubéola, tinha uma vez que ela estava controlada e voltou. Isso é verdade. Sim. Essa, assim, depois disso daí, que esse cara morreu, essa galera toda morreu, até o cachorro, como é que eles começaram a abrir os sarcófagos? Ah, não, aí agora veio com... É porque, na Uma verdade, mascarazinha. nessa época que o Howard Carter abriu, o que acontece? A maior parte dos túmulos já estavam abertas. Não encontrou-se até hoje, de todos os faraós, o único túmulo intacto de um faraó que foi encontrado foi o de Tutancâmon. Entendi. Por isso que ele é famoso. Ele foi um faraó medíocre. Tutancâmon morreu com 17 ou 18 anos. Entendi. Ele foi medíocre, não foi nada. O túmulo dele, lá no Museu do Cairo, tem todo bonito lá, as coisas de ouro, trono de ouro, um monte de coisa. Mas o dele ninguém saqueou. Não saqueou, você tá entendendo? Não estava interessado. Não é que não só estava não interessado, encontraram, não talvez. encontraram, foi um golpe de sorte. Mas o trono dele, o tesouro de Tutancâmon, é 20º menor que o tesouro de Ramsés. Entendi. Só que os caras chegaram antes do ladrão de sepultura. E muito ladrão de sepultura também deve ter morrido quando abriu lá e respirou. Pode crer. Mas não deixou o relato. Muitos ladrões de sepultura devem ter morrido, porque havia Verdade. Né? a ideia da maldição da múmia, que abriu e... Então muita gente supersticiosa, a pessoa morreu porque realmente a maldição da múmia estava ali. Então quando acha, igual eu falei do Senebekai, que eles encontraram um túmulo, mas já estava aberto por ladrões de sepultura. Tinha muito dinheiro nesse túmulo de Tutancâmon? Ouro, tinha, nossa, é incalculável. Sério? Ó, só a máscara mortuária dele é de ouro puro, 18 quilates. Eu não lembro de cor as medidas, o peso, mas é linda aquela máscara de ouro puro, ouro puro. Deve ter bilhões de reais lá. Quanto bilhão? Tem coisas que eu acho que, pelo menos assim, na arqueologia, que já não são precificáveis mais. É a mesma coisa de perguntar assim, quanto valeria a Mona Lisa? Não tem mais preço. E quando uma coisa chega a tal ponto que não é mais precificável, é até uma forma de proteger o objeto, porque o valor dele não pode ser só do que ele é feito. Porque se eu pegar a máscara de Tutancâmon, derreter aquele ouro, eu sei o valor dela, é aquela quantidade de ouro. Sim. Mas aí tu fudeu com um monte de coisa, né? Com a Exatamente, história. com a história. Então tem valor agregado, você tá entendendo? Que é incalculável. Que é incalculável. E eles colocam isso até para proteger, porque imagina se a Mona Lisa tivesse um preço. Alguém aqui quer comprar. Já Alguém tentaram ia roubar querer no roubar, passado é. e já tinha algum empresário aí pagando. Você Sim. entendeu? Bom, Então, eles ainda querem roubar, eu acho, né? então eles não estipulam preço e o tesouro de Tutancâmon não tem, Tem preço. Não tem Eu queria preço. ver. Tem uma foto do tesouro de Tutancâmon, hein? Tesouro de... Lê aí enquanto ele O procura. Mulato mandou aqui. Boa noite, galera. Gostaria de tirar uma dúvida com o Rodrigo, que é... Aqui, ó, desculpa interromper. Ó, aqui é a máscara mortuária dele aqui, ó. Entendi, Isso é ouro caralho. puro. Que Tá vendo? foda. Ó? Isso aqui é ouro, isso aqui é o próprio Tutancâmon. Isso aqui é madeira revestida de ouro. A Tutancâmon máscara é tinha ouro uma puro. pancinha. Isso aqui é réplica, tá? Isso aqui é réplica, isso aqui não é original, não. Entendi. Mas isso aqui, ó, esse aqui, que tá aqui embaixo, são caixas. Como é que chama aqui? É matrioshka? Como é que é uma daquelas bonequinhas? Boneca russa, É tipo uma matrioshka, só que é o seguinte, é um caixão, cara, sem exagero nenhum, do tamanho disso aqui, cabe um Fusca dentro dele. Imagina um Fusca dentro de uma garagem, cabe um Fusca. Então você tem um daquele, depois um outro menor, depois um outro menor, depois um outro menor, de madeira com ouro, revestido todinho de ouro. Imagina, para caber um Fusca dentro. O maior cabe um Fusca, depois o menor. Até vi um pequeno que tem o sarcófago dele com o esquife dele lá, e aí tinha a múmia dele, que hoje está no Vale dos Reis, e a máscara mortuária que ficava em cima. Essa máscara mortuária é que os egípcios, aqui ó, peças de Tutancâmon são transferidas para o Museu Novo do Cairo, que eu não conhecia ainda, porque a última vez que eu fui para lá foi em 2020, em janeiro, não pude voltar mais por causa do Covid. Pode crer. Então, essa máscara aqui eles colocavam porque acreditavam que quando a pessoa morria, aí que vem o lance da alma, o deus Anubis reconhecia o morto pelo rosto dele e pelo nome escrito no cartucho, aquele emblema. Por isso que os egípcios, quando queriam apagar a memória de um inimigo, para ele não ter vida eterna, porque se o Anubis não te reconhece pela máscara mortuária ou pelo seu nome no cartucho, ele não chama você para se apresentar diante de Osíris. Aí você está para sempre morto. Entendi. Então os egípcios tinham um costume seguinte, quando eles queriam apagar, eu não sei se vai ser fácil ele achar, e tem o Akhenaton, por exemplo, que foi o faraó monoteísta ou monolátrico, como alguns colocam, eles rasparam o nome do Akhenaton, dos cartuchos dele todo, fizeram isso com a Hatshepsut também. Então, quando eles queriam que o inimigo tivesse morte eterna, os egípcios apagavam o nome do inimigo de todo lugar que eles podiam. Entendi.
Tudo, para ninguém falar o nome dele nem pronunciar o nome dele. Por isso que o povo de Israel não vai ter registros no Egito. Principalmente porque eles ganharam. Então eles se tornaram inimigos, não inimigos que o faraó derrotou, como você tem lá o Ramsés segurando a cabeça, mas o Ramsés já está na outra dinastia. Mas na 18ª dinastia, eles não iam colocar os nomes dos inimigos ali. Porque eles acreditam que daria vida após a morte pra eles. Por isso que a gente não vai encontrar o nome dos hebreus escritos em lugar nenhum. Você está entendendo? E olha como é que Moisés era egípcio. Um dia que Moisés estava pé da vida porque Deus não queria perdoar o povo, Moisés se colocou diante de Deus e falou: Senhor, ou o Senhor perdoa esse povo, então o Senhor também raspa o meu nome do livro que o Senhor escreveu, risca o meu nome. Isso é uma linguagem egípcia, quer dizer, me dá a morte eterna. Então é muito legal esses esquemas aí. E o Tutankhamon foi isso aí. Eu já perdi o fio da meada do que eu estava falando.